Romanos capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 9, do capítulo 12, onde ele trata especificamente das nossas relações na igreja. Diz: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. E assim ele faz essa visão da igreja de Cristo. E aqui, meus amados irmãos, ele está tratando da vida cristã. Especificamente agora, no versículo que nós vamos estudar, desta tríade da vida cristã. E é muito interessante a proposta aqui, para aplicarmos em nossa vida. E eu quero que você comece imaginando por um momento que a sua vida é uma vela, tá? Tá lá, tinha uma vela aí, ou tá aí. E cada situação difícil, cada momento de dor, é uma rajada de vento tentando apagar essa vela. E a vida cristã, ela tem os seus momentos de provas, de dificuldades. A vida cristã, pelo contrário, ela ainda nos traz, muitas vezes, dificuldades. E a gente precisa estar cientes de viver e como que nós andamos em meio às provações, às tentações, aos traumas, à dor, tantas coisas que nos sobrevêm. Eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso consolo e nos dá direção para esses momentos também da nossa vida. E como cristãos, pela graça de Deus, somos chamados aí a manter essa chama acesa mesmo em meio às tempestades da vida. O apóstolo Paulo, aqui, ao escrever Romanos, não ignora as dificuldades da vida cristã, mas nos apresenta uma atitude radical diante delas. E ele diz aqui, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esses três pilares, alegria, paciência e oração, são como combustíveis que mantêm a nossa chama acesa. E, de certa forma, nós acabamos por reconhecer um cristão por essas marcas: alegria, paciência e oração. Essas exortações que a gente está aqui diante delas agora, elas estão interrelacionadas. É como uma sequência que eu vou olhá-las dessa forma, todas tratando das dificuldades e provações da vida. Então, quando a gente fala em alegria na esperança, né, ele vai colocar assim: alegrem-se na esperança, alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Esses três pilares estão tratando de situações difíceis da vida. É interessante que ele está no meio das exortações de um para com os outros na igreja. Então, essa tríade não foi colocada no começo nem no final, ela foi colocada no meio. É como se a gente tivesse vindo para a igreja hoje aqui e tem vários irmãos passando por dificuldades e provações. E a gente vai enfrentar elas de certa forma juntos. Nós não estamos sozinhos nas dificuldades, nas provações. Ela está bem no meio, né? Inclusive, ele continua depois o último versículo desse texto. Então, a ideia é que a vida cristã, apesar de repleta de dificuldades, e isso é verdade, mas dificuldades essas que nós não as enfrentamos sozinhos, mas juntos. E isso torna a igreja diferente do mundo. No mundo, quando as dificuldades chegam, o que acontece? A gente fica sozinho muitas vezes. A gente é abandonado outras vezes. Tem centenas de histórias como essa.
Mas é diferente na igreja, porque quando as dificuldades chegam, nós podemos enfrentá-las juntos e ser um apoio de uns para com os outros. E aqui, Paulo frequentemente vai combinar essas ideias, não é de agora essa tríade, as ideias de esperança, perseverança e oração. Ele já tinha visto isso no capítulo 5, vem comigo. Capítulo 5, versículos 3 a 5, ele já tinha tratado um pouquinho desse tema. E ele diz assim, capítulo 5 de Romanos, 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ele já havia olhado essa cadeia aqui de sofrimento, perseverança. E o que acontece quando vem uma situação difícil na nossa vida e a gente persevera? O nosso caráter é moldado. E na medida que Deus nos transforma, isso enche o nosso coração de esperança. Talvez você entrou aqui hoje e fala, não, eu não tenho como mudar, pastor, eu não mudo mesmo. Eu já estou assim há 20 anos. Tem alguns que estão assim há 40, 50, 20, não importa. O processo de mudança é este. E muitas vezes Deus vai usar tudo, incluindo provações e dificuldades na nossa vida. E eu quero arriscar, na maioria das vezes, porque a gente não aprende fácil. Nós não aprendemos da forma que tinha que ser feita. Né? Eu leio, puxa, eu vou viver isso aqui na íntegra. Não, a gente precisa muitas vezes de algo que nos acende, que nos acorda para essas realidades que são espirituais. Então, nunca se esqueça, o nosso sofrimento, e nós vamos olhar ele, que ele não é, vamos assim dizer, ao acaso, não foi uma sorte, mas ele faz parte da nossa vida, e na medida que nós perseveramos, o nosso caráter é moldado. E é isso que precisa acontecer hoje aqui, e todo dia na nossa vida. E esse caráter moldado fortalece a nossa vida, a gente vai viver, então, essa esperança muito melhor. E se esse processo ele está acontecendo tantas vezes na sua vida, o sentimento que dá é que a gente vai se desarraigando desse mundo e a gente vai ficando mais perto da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Então é tremendo, eu encorajo você a participar disso e estar consciente disso. Mas no capítulo 8, ele também nos trouxe essa mesma ideia. Capítulo 8 de Romanos, versículo 23, e o capítulo 8 é muito lindo, então vale a pena a gente sempre voltar para ele. No capítulo 23, capítulo 8, verso 23, e ele diz assim, vou começar no 22, melhor, vou começar no 21, melhor, vamos começar logo no 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém, queridos? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então a gente vai estar lidando de novo com esses pilares de perseverança, de
esperança. E o caráter de Deus vai ser formado em nós. A esperança, isso tem que acontecer. A esperança de salvação futura, quando a gente vai ter o nosso corpo redimido, como a gente acabou de ler em Romanos capítulo 8, tem que nos estimular a alegria presente. E é o que faz. Na medida que a gente olha a esperança futura, nós somos estimulados à alegria presente numa extensão tal que os filhos de Deus são até mesmo capazes de pacientemente resistir ou perseverar em meio às aflições e tribulações. Então, essa tríade, ela acontece meio que tudo junto, essa sequência. E essa capacidade não é produto da sabedoria ou habilidade humana, mas da graça de Deus. E se a graça, meus amados irmãos, não há desculpas para não vivermos a vida que Ele ou Deus nos concedeu. A nova vida em Cristo é a vida transformada pelo Evangelho. É a vida no Evangelho. E quando Ele nos salvou, e que isso, por meio do Evangelho, Ele continua a transformar a nossa vida. Hoje nós vamos explorar, então, o que significa viver essa realidade, colocar isso em prática, sabendo que essa esperança não é teórica, mas prática para cada momento da nossa jornada, inclusive levantando amanhã para o nosso trabalho, vivendo a nossa vida comum do lar e fazendo tudo aquilo que Deus nos permite viver. Esses três conselhos se entrelaçam e parecem depender do anterior. Uma coisa aqui parece levar a outra. Então, vamos começar correto. Primeira coisa é regozijai-vos na esperança. Eu vou lembrar isso sempre. Vamos olhar para as realidades que nos aguardam. Então, de início, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 12, de Romanos capítulo 12, alegrem-se na esperança. Isso também pode ser lido como alegrem-se por causa da esperança. Uma outra leitura correta também. Ou alegrem-se por meio da esperança, o que torna a esperança a base de nossa alegria, ou o meio pelo qual nos sentimos alegres, ou podemos ter alegria mesmo em tempos difíceis. E é possível isso, pessoal? Ter alegria em tempos difíceis? Mas é óbvio que é. Né? O Evangelho torna isso possível. Por quê? Porque a nossa alegria não está neste mundo. A nossa alegria está em Cristo Jesus, em Romanos capítulo 8. E a gente precisa lembrar, porque nós não podemos nos basear neste mundo para termos alegria. E o mundo está desesperado por isso. Né? Como que eu posso conseguir ser feliz? Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. E as pessoas vão numa busca desenfreada, fazendo tudo, o possível, o impossível, o imaginável e o inimaginável para ser feliz. Porque quando eu encontrar o fulano, aí sim, meu príncipe encantado. Cadê a Carol? Não está aqui. Né? Eu ia perguntar para ela. Mas quando eu tiver isso, quando eu for bem sucedido, quando eu tiver meu diploma, não, aí eu vou ser feliz, e nunca conseguem. A gente sempre fica nessa expectativa, sempre adiando, sempre frustrado. Você quer alegria? A base não está nesse mundo. Alegrem-se aonde? Na esperança. Alegrem-se na esperança. E tem um monte de gente frustrada, porque ele não consegue ver isso. Ele fica olhando aqui, para pertinho, porque eu vou fazer isso, eu vou ser alegre. Não consegue. A nossa alegria está ali, alegre-se na esperança. E é uma coisa que a gente vai ter que pôr em prática. A maioria de nós não faz isso. A maioria da nossa alegria é quase que circunstancial. Vai vir o 13º, eu vou ficar feliz, né? Acabou o 13º, fiquei triste. Nem tenho o 13º, mais triste ainda. E a gente fica nessa, né? Achando que essas coisas, elas vêm, elas passam, não permanecem.
A alegria que ele está propondo aqui é permanente, ninguém tira de você. Alegrem-se na esperança. Provavelmente é melhor ver a esperança como essa esfera das dificuldades que se transformam em alegria. E, meus amados, devido à presença fortalecedora do Espírito, vemos as lutas da vida como oportunidades para aprendermos novamente a verdade. Romanos 8, 28, vou ter que voltar para lá. De que todas as coisas, por mais terríveis que sejam, acabarão funcionando para o nosso bem. Ok? Vamos lá. Romanos capítulo 8, 28 e 29, e o contexto aqui é sofrimento. Tá? Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é importante dizer que não é só sofrimento, tá? Todas as coisas aqui é todas as coisas. Ele vai usar tudo para isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é a grande realidade que nós podemos viver. A gente é cheio de exemplos bíblicos e a nossa vida pode ser um testemunho disso também. Vamos lembrar, vamos lá para Gênesis. A gente leu Romanos 8, 28 no Novo Testamento. Qual que é o Romanos 8, 28 do Antigo Testamento? Alguém lembra? Onde que está? Romanos 8, o Romanos 8, 28 do Antigo Testamento. Não é em Josué, quer dizer, pode ser também, né, gente? Se eu faço uma pergunta dessa, pode até ser, né? Para mim, então, segundo o Ari, tá? Então, qual é o Romanos 8, 28, mas pode ser o Josué. Quem que falou Josué? Pode falar. Aí, ó. Então, segundo o Jairo, está em Josué, tá? Mas segundo aqui, o que eu gosto de ler, Gênesis, alguém falou Gênesis? Isso. Gênesis 50, 20, né? E ele diz assim, para mim é o Romanos 8, 28 aqui. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. É ou não é? Mudou, Jairo? O Jairo disse que mudou agora. Então, tá aí. Então, é tremendo isso. Deus, ele tem capacidade de transformar situações que são muito difíceis, e a gente vê isso na vida de José, que os seus próprios irmãos o venderam como escravo. Alguém aqui já foi vendido como escravo? Seria uma das coisas mais terríveis que poderia acontecer. Você ser tirado da sua família, sem esperar, ser vendido como escravo. Aí você vai para um outro país, você serve nesse outro lugar, você é acusado de ser de um pecado terrível, aí você é preso, você fica preso muito tempo, e de repente Deus pega, falou, não, agora deu tempo. E eu estava até falando com o Edilson, né, a gente discutindo que esse homem é um santo, né, José, né? Mas mesmo assim ele dá uma escorregadinha, falava assim, lembra-te de mim, né? Ele fala para o copeiro, lá para o padeiro, lembra de mim. Não, só tem uma pessoa que lembra de nós, só tem uma pessoa que pode converter o mal em bem. Esse é Deus, o único que precisava. E aí, vocês conhecem a história, né? De como Deus usa a vida de José para salvar a vida de muita gente. É tremenda a história. E é interessante isso, porque, no entanto, José, apesar de todas as tribulações, em grande parte da vida dele, foi provações, ele manteve sua esperança em Deus. José confiava que, mesmo na adversidade, Deus tinha seu propósito para ele. Sua esperança não era em ser livre ou se vingar, sua esperança estava em Deus, que ele sabia ser fiel. Essa é minha esperança, meus amados.
essa esperança que a gente não troca nunca. O mundo passa, os seus desejos passam, mas existe um Deus que cumpre as suas promessas e que faz todas as coisas. Como ele disse aos seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José é esse exemplo de alguém que, mesmo nos momentos mais sombrios, manteve a chama da esperança acesa, confiando no propósito de Deus para a sua vida. A pessoa, então, que põe sua alegria na esperança da vida por vir e suporta suas tribulações com paciência, também está pronta a dedicar-se ao tempo e se vale da oportunidade de marchar com vigor em busca de seu alvo. Sempre que vem o caso aqui, e eu vou um pouquinho mais longe, porque Paulo parece aqui nos proibir de permanecermos contentes com as nossas bênçãos momentâneas. Ele está dizendo: não troque as suas bênçãos celestiais pelas bênçãos momentâneas deste mundo, não vale a pena. Foca a sua esperança em Deus, nesse Deus fiel que nós servimos. Ao contrário, ele nos convida a dirigir nossas mentes rumo ao céu, para que experimentemos aquela alegria que é sólida e plenária e que nós não podemos perder. Quantos aqui pensaram no céu? A gente estava conversando ali com o Adriano há pouco momento, né? Dizendo que eu já estou no lucro, né? A gente já está, eu falei, não, já estou no lucro. Daqui para frente é lucro para mim. E eu fiquei pensando, mas se eu morresse hoje, não seria uma coisa terrível para mim. Porque eu vejo tantos pastores que caíram no final do ministério, já acompanhei vários, e o meu maior desejo é ser fiel até o último dia. Mas a gente vê isso acontecendo, e eu falei, Senhor, nos mantém fiéis na jornada até o final. Não deixa a gente se desviar do teu caminho. Aconteceu com José, eu espero que aconteça comigo. Eu me coloco humildemente diante de Deus, neste desejo. E o que vai me balizar é isso. É ou não é, pastor João? O pastor João Paulo pregou um negócio aqui, ele falou, nós estaremos sozinhos no céu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, da onde é isso, pastor João, né? É no sentido de julgamento, que cada um vai responder por si. Agora eu expliquei para vocês, né? Porque ele falou, lá, né? Todo mundo entendeu isso? Só eu que sou lento, então que demorei, né? Para entender, né? E eu fui lá e perguntei para ele, que história é essa, né? Como que é? Isso, mas a ideia é que cada um, a gente não pode se basear nos outros na presença de Deus. Cada um vai responder por si. E é isso que ele quis dizer, tá, irmãos? Mas eu liguei para o pastor João e falei, a gente pode até responder por si, pastor João, mas tem uma coisa, quando a gente for prestar contas da igreja, você vai estar lá do meu lado. Você não vai escapar, né? A gente vai estar junto, eu vou chamar mais uma meia dúzia ainda, que eu espero a gente poder ver acontecendo. E isso, eu já lembrei quantas vezes, o amado irmão, quantas vezes falei, João, nós vamos estar na presença de Deus e nós vamos prestar contas da nossa igreja em breve. Várias vezes eu lembro os pastores aqui da igreja disso. Nós vamos prestar contas desse rebanho. Nós vamos prestar conta desse rebanho. Então, melhor a gente fazer o que a gente tem que fazer, que custe o que custar, doa o que doer, trate o que for preciso, porque um dia estarei lá na presença dele, e eu vou prestar contas. Então é isso que me motiva. A minha esperança não está aqui, em ter sucesso aqui, ter 200, 300, 500, ter lá 15 mil membros, 50 mil membros, 200 mil membros, nem existe isso, deve existir, né? Mas não estou interessado. Meu primeiro culto aqui só tinha um banco, gente, com 4 pessoas na igreja, 4, eu e a Carol, 6 pessoas. Quarta-feira à noite, a pregação tem que ser a mesma, o fervor tem que ser o mesmo. O sucesso terreno não quer dizer quase nada aqui, ainda que a gente gosta, né?
que Deus traga pessoas e faça uma obra grandiosa, a gente se alegra com isso. Mas a minha maior alegria tem que ser lá. Então vamos colocar essa realidade da presença de Deus, do céu, bem perto de nós. Nas trincheiras do dia a dia, pergunta, onde você tem colocado as suas esperanças? No seu dia a dia, amanhã. A sua alegria está neste mundo e no que Ele pode oferecer, ou está em Cristo e tudo que Ele tem preparado para aqueles que Ele ama? Eu não troco essa alegria por nada nesse mundo. Pense, meus amados irmãos, em uma área da sua vida em que a esperança de Cristo precisa ser mais visível. Pode ser no trabalho, um relacionamento, um desafio pessoal que você está enfrentando. Isso nos ajuda a perceber que essa esperança é viva, é prática, não é teórica. E na medida que nós nos alegramos, e isso já vai melhorar muito o seu lar e o seu ambiente de trabalho, porque as pessoas amam pessoas que são alegres. A verdade é essa. Ninguém gosta de gente mal-humorada, é ou não é? A gente gosta de alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. E a gente pode viver isso, Ele está nos chamando para viver assim. O contrário é ficar reclamando da vida, né? Nada está bom, e assim por diante. Na medida que você vai encher o seu coração de alegria, por meio dessa esperança viva em Jesus, aí eu tenho que te levar para o próximo passo. Não é só alegria não, é paciência. E a alegria está caminhando do lado da paciência. Sede pacientes na tribulação. Alegrem-se na esperança, mas o próximo passo que Ele vai te levar, não, eu falei, é um ciclo que fica girando, é tribulação, sede paciente na tribulação. Se a nossa alegria repousa na esperança da vida por vir, esta esperança gerará em nós paciência na adversidade, visto que nenhum sentimento de pesar será capaz de sucumbir tal alegria. Então a gente tem esses paradoxos aqui, né? Essas duas coisas se acham estreitamente relacionadas entre si. Alegria que nasce da esperança e paciência que nasce da adversidade. Como que você adquire paciência? Como? Adversidade, provação. A paciência não é um fruto que vem fácil. Deus tem que te dar uma prova, uma provação, uma dificuldade. E aí o que você tem que desenvolver nos momentos de dificuldade da sua vida? O que você vai orar amanhã? Senhor, dá-me paciência. Torna-me paciente. Quem é impaciente aqui? Irado. Então tem isso aqui. Era retórico, tá? Mas eu também levanto a mão com você, então. A gente tem uma mania de se tornar impaciente. Por isso que tem tanta ansiedade no mundo. É ou não é? Você já parou para pensar que toda essa ansiedade generalizada que a gente tem, muito é impaciência. Eu não consigo lidar, eu quero agora, eu quero do meu jeito, eu quero a minha maneira, e se você não fizer o que eu quero, e essa é a grande parte dos problemas, a gente vai ter problema, eu vou punir você. E aí tem guerras e contendas, Tiago, e assim por diante. Mas, meus amados, somente a pessoa que aprendeu a buscar sua felicidade para além desse mundo, com o fim de reduzir e aliviar as asperezas e amarguras da cruz, com a consolação da esperança, se sujeitará calma e tranquilamente a carregar a cruz. Isso aqui é a frase da geladeira, porque ele nos convida a carregar a cruz, isso vai ser penoso para nós. Em Deus, nossa esperança se concretiza em meio à aflição e aprendemos a suportá-la. Deus controla o nosso futuro e por isso podemos dizer com Pedro que muito nos alegramos em meio à dor e às provações, porque sabemos que Ele está no comando. Aí você fala, não acredito, mas é verdade. E aí a gente tem dois textos aqui que vão trazer
essa ideia de uma forma muito vívida. Um está nesse que eu acabei de ler, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, que ele está dizendo o seguinte: nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, olha o nosso caráter sendo formado. Então, as provações vêm, nós podemos exultar, nos alegrar. E eu gosto demais de Tiago, um pouquinho antes, que também no capítulo 1, que ele diz, no versículo 2, tenham por motivo de grande alegria, não é pouca não, o fato de passarem por várias provações. Não, é sério isso, gente? Claro que é, gente, está escrito aqui, né? E ele diz assim, o mundo lê um negócio desse e fala, não pode ser. Não pode ser. Eu vou ler. Tem por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Olha lá, Paulo conversando com Tiago. Então, a gente vai perseverar. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha o que ele está fazendo em nós. Então você diz, é motivo de grande alegria, por quê? Porque ele está moldando a nossa vida. E ele está moldando o nosso caráter. Ele está moldando coisas que seriam impossíveis para os homens, mas Deus tem o ponto certo de fazer isso acontecer. Você está percebendo essa mudança na sua vida? Então você está passando por provações. Se você está mudando, você está sendo provado. O nosso barro é muito duro, a verdade é essa. E as provações amolecem ele. Ou você está passando por provações e ficando pior, reclamando, e aí você tem cristão que converte provação em tentação. A provação chega, ele fala, não quero provação, eu vou converter ela numa tentação. Aí você chama o Satanás, e ele é bom para tentar você, ele vai converter isso, e você começa a pecar mais e mais e mais. Geralmente começando com reclamação, certo? Reclamando, isso não é justo, porque Deus fez isso comigo, e aí vai. Esse tipo de pensamento. Agora não, a gente está aprendendo aqui hoje. Então a gente está dizendo, a aprovação chega, a gente falou, opa, Deus quer trabalhar na minha vida, tem áreas para eu mudar, eu preciso crescer, Deus sabe exatamente o ponto que Ele quer mudar na minha vida, e a gente fala, Senhor, muda, mas tenha misericórdia. Eu sempre peço isso também, né? Porque dói, gente, é sofrido, mas a gente muda, e é bom demais. Então vocês estão vendo, e você pode ser perfeito, íntegro, em nada deficiente, ou sem ter nada que lhes falta. E a gente pode perseverar. Um grande exemplo de perseverança, que foi retratado, né, é de quem? Põe lá ele lá para a gente. Olha lá, isso aí é a face da perseverança, né? Aqui, quem é esse, gente? Sam Wise, né? Vocês reconheceram, meninas? Não? Tá. Pais, por favor, ajudem essas crianças, tá? Eles atravessaram terras desoladas, enfrentaram inimigos, resistiram a um poder sombrio que constantemente tenta dominá-los. Essa foi a jornada de quem? Frodo e Sam, ao levar um anel até a montanha da perdição. Cada passo era um ato de perseverança, especialmente para Frodo, que sentiu o peso do anel se tornando cada vez mais insuportável. Havia momentos que ele queria desistir várias vezes, quando tudo parecia perdido e a escuridão era esmagadora. Mas Sam, seu amigo leal, o encorajava, lembrando de que estavam ali para uma missão maior, algo que valia a pena, algo que traria paz à Terra-média inteira.
E nesse momento do filme, eu tenho que falar, um dos momentos mais difíceis, estão muito perto já, Sam diz a Frodo: eu não posso carregar o anel por você, mas posso carregar você. E a perseverança de Sam e sua fé no bem que viria da destruição do anel deram forças a Frodo para continuar, mesmo quando tudo parecia sem esperança. Ao final, não foi a força física ou a coragem que os levou ao fim, mas a perseverança e a esperança no bem maior que essa jornada traria, essa grande mensagem ali desse último filme chamado O Retorno do Rei. O fato, meus amados, de Deus nos manter seguros em Cristo não significa que Ele faça com que nossas dificuldades desapareçam. Pelo contrário, elas vão ficar mais latentes ainda. As provações são uma parte necessária da vida cristã, elas estimulam a fé e nos forçam a depender de Deus. Então eu encontro com alguns cristãos e falo: pastor, como isso está acontecendo comigo? Eu falo: não, é porque demorou tanto para isso acontecer comigo. A verdade é essa, nós não temos que ver as provações e dificuldades da vida como algo fora do plano de Deus para nós. Elas nos forçam a sair de nós mesmos, elas fazem a gente deixar de confiar em nós mesmos e confiar totalmente no Senhor. E, meus amados, somos chamados a viver com paciência. Esse não é o nosso mundo, a gente vai ter que seguir, vai ter que tocar o barco até lá. Mas eu quero dizer para vocês que vocês devem lembrar que essa paciência não significa passividade. Paciência não é cruzar os braços. Não. Paciência é aprender com as provações. Que possamos ver as tribulações como oportunidade de crescimento espiritual e dependência de Deus. E como lembrete de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece confuso. E, meus amados, termino hoje dizendo o seguinte: se as provações, tentações, dores, traumas ficarem difíceis de suportar, e muitas vezes ficam, podemos, como cristão, e devemos nos voltar para Deus como nosso refúgio e fortaleza e invocar continuamente a Deus para que Ele não permita que nossos corações desmaiem ou sejamos destroçados pelas calamidades. A verdade é que nenhum de nós tem capacidade para aguentar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de forma que a possais suportar. É Deus que controla essa conta. A gente não consegue controlar ela. Deus precisa intervir, porque Ele sabe os nossos limites. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que a nossa vida é um sopro. E que a gente é muito frágil. Então Ele nos convida agora, nessa última parte, Ele está dizendo: alegrem-se na esperança, olhem para o céu, sede pacientes na tribulação, e na medida que vocês estão enfrentando tribulações e dificuldades e provas, busque refúgio em mim, não tenta enfrentar de peito aberto, vai comigo, se abriga em mim. E Ele está dizendo agora: persevera na oração. Paulo não só nos estimula a prática da oração, mas expressamente nos intima a perseverança, visto que nossa guerra é incessante e sofremos vários assaltos todo dia. Mesmo os mais fortes dentre nós são incapazes de suportar esses reveses sem frequente reaquisição de novas energias. A gente não consegue enfrentar o mundo sozinho. As provações fazem com que seja necessário ser fiel na oração. E aqui é persistir, continuar.
A oração, meus amados, fiel e diligente, é o antídoto para as preocupações da vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele vai dizer exatamente isso. Ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Uau, isso é muita coisa. Mas em tudo, e ele vai colocar agora tudo, ele diz: não fiquem preocupados com nada, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com as ações de graças. E olha o resultado, ele já dá aqui o resultado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? É tremendo, porque parece que poucas pessoas acreditam nisso, pouquíssimas. Será que aqui tem pessoas que acreditam mesmo nisso? Ou não? Ou tem uma pontinha de dúvida? Tem ou não tem? Eu vejo muitas pessoas que fazem um mundo para resolver os seus problemas. Elas correm para cima, para baixo, procuram soluções, pagam caro muitas vezes, compram um curso, compram isso, fazem aquilo, destroem seus cérebros com drogas, se sujeitam a todo tipo de novidade que vem por aí. E eu estou dizendo de crente, eu não estou falando de incrédulo, porque isso é esperado nos incrédulos. Fazem todo tipo de tratamentos, mas não oram. Vivem patinando porque não oram, e o problema delas não é porque não conhecem a oração, eu quero aprofundar isso aqui, mas é porque não se sujeitam a Deus, e a oração é muito humilhante para nós. Fala: Senhor, quem está aqui de pronto para falar as palavras de Jesus? Seja feita a tua vontade, não a minha. Muitas vezes a gente não quer orar, não é por causa da oração, é por causa da vontade de Deus, que eu não quero. Eu quero a minha vontade, eu quero a minha maneira, eu quero o meu jeito. E se eu orar, é capaz de Deus pedir para mim mudar, e não meu marido. É ou não é? E aí eu fico numa situação difícil, né? Porque eu não quero. Quem tem que mudar é os outros. O que tem que mudar não é a maneira como eu gasto o meu dinheiro, mas é o dinheiro que entra na minha conta bancária. É o meu chefe que tem que me dar um aumento. E a gente vive várias dessas coisas. E a gente não ora, porque a oração, ela traz isso. Ela traz para nós, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E esse é outro paradoxo aqui. Por quê? Porque a gente tem a mania de fazer pedidos para Deus. E você deve pedir? Sim ou não? Claro, mas você também tem que aguentar o quê? O não. Porque na maioria dos nossos pedidos, especialmente se eles forem egoístas, Deus, como nosso Pai, vai dizer não. Ou Ele vai dizer: seja mais paciente, espere. E assim por diante. Então, meus amados irmãos, a gente precisa olhar para isso. A oração perseverante é um ato de dependência e confiança em Deus. Eu dependo de Deus, eu confio nele. E muitas vezes a oração é negligenciada em tempos de tribulação, quando na verdade é o momento em que mais precisamos dela. E não há vergonha nenhuma dizer isso, porque nós somos tão esquecidos. E quando Deus te mandar uma provação, ore. Vamos ser bem simples aqui. Ore. Você precisa orar. Não tem segredo. Senhor, estou aqui. Senhor, eu estou te apresentando a minha causa. Senhor, eu estou te apresentando a minha vida. O que o Senhor quer? O que precisa acontecer? Para que eu possa entender a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, porque é isso que eu quero viver.
Então, meus amados, ore. Ora, a oração é fé em ação. E sem ela seremos arrastados pelos problemas aparentemente aleatórios que parecem nos cercar o tempo todo. Com a oração, as complicações da vida são destituídas de sua força antes que possam nos derrotar. A oração é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Eu estou escrevendo um material chamado As Lutas da Manhã. Em inglês, as Morning Fights, né? O pessoal do inglês lá. As lutas da manhã. Da importância da a gente orar, da gente começar o dia na presença de Deus, da gente começar a organizar a nossa vida dentro da agenda de Deus para nós. Não é, eu vou fazer minha vontade das 8 às 5 e depois Deus vai fazer a vontade dele das 6 à meia-noite. Não é assim. É a gente colocar Deus na nossa vida dessa forma. E encerro aqui, meus amados, lembrando que a nossa esperança não é apenas para tempos bons. E eu acho que você entendeu isso hoje, né? Que a nossa esperança é sustento para os tempos difíceis da nossa vida. E se você estiver desanimado com as provações, vamos olhar lá para frente. Ser paciente na tribulação e perseverar em oração são expressões de nossa confiança em um Deus soberano que nunca nos abandona. Que ao sair daqui, cada um de nós esteja decidido a viver com uma esperança viva, uma paciência fortalecida e uma vida de oração constante. Vamos orar mais juntos. Vamos orar mais. Sem constante oração, tal alegria e paciência são impossíveis. A oposição que vem da parte do mundo e as dúvidas de dentro seriam uma prova forte demais. Mas a oração é a garantia de que Deus torna possível termos alegria e paciência nas situações mais difíceis que podemos enfrentar. Então, quando fazemos isso, e na medida que a gente vai mergulhar isso nessa semana, testemunhamos ao mundo a realidade do Deus que caminha conosco. Que a nossa vida seja uma luz que não se apaga, alimentado pela esperança que temos em Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela tua graça. Te louvamos pela tua misericórdia e agradecemos pela vida cristã que podemos ter em Jesus Cristo. Ó Deus, esta vida que não foi conquistada por nós, essa vida que Jesus Cristo nos deu, quando Ele morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, para nos dar nova vida em Cristo. Obrigado por essa salvação, que nos permite agora, nesse exato momento, nos alegrar na esperança. Não na alegria passageira deste mundo, mas na alegria que não perece. Ó Deus, torna-nos pacientes nas tribulações. Molda o nosso caráter e muda a nossa vida. Ó Deus, somos essas pessoas pecadoras em constante mudança. Tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Coloca em nós, ó Deus, nos reveste da Tua palavra, em tudo aquilo que agrada ao Senhor. Pai querido, e que a nossa vida de oração possa ser verdadeira. Que possamos ter uma comunhão, ó Deus, profunda, que seja uma alegria chamar pelo nosso Pai. Assim, ó Deus, eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dirija nas nossas orações, e que possamos orar, ó Deus, não só por nós, mas uns pelos outros, pela Tua igreja, na medida que o Senhor fortalece a nossa fé. E assim nos dá uma semana para viver e praticar
ó Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém.